E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar outros vídeos. E hoje a gente vai falar de uma obra que eu procrastinei muito para ler. Talvez tenha sido bom assim. Afinal, eu tô falando de Gone e sinceramente isso aqui a gente vai conversar um pouco mais depois da ficha técnica. Gon foi desenhado por Masashi Tanaka e teve o seu lançamento original entre 92 até 2002. Aqui no Brasil ele chegou a ser lançado duas vezes, a primeira pela editora Conrad ou Conrad, e que apenas lançou 3 volumes dos 7 que tinham encadernados. E depois de cancelado, só iria voltar aqui para o Brasil em 2002 pela editora New Pop, custando R$ 79,90 cada volume. Sendo que foi lançado em 4 volumes e eles fizeram questão de manter algumas das capas originais, o que a Conrad não tinha feito anteriormente. Sendo um volume maior do que os volumes originais, esses compilados têm em média 250 a 300 páginas. Eles mudam muito de volume para volume. O que eu ainda não entendi é por que eles fazem um sumário com números se em nenhuma das páginas possuem números. Como eu tenho que imaginar quanto é 200 páginas para ir para o capítulo que eu quero seguir. Bom, quanto à história, eu provavelmente acredito que você vai acabar lendo muito mais fora do que no mangá, já que ele não possui nem falas, nem onomatopeias. Então é uma leitura, entre muitas aspas, muito rápida se você não se perder nesses lindos desenhos. Mas se eu fosse resumir, a história é sobre um dinossauro um tanto quanto egoísta que quer e deseja tudo. Mas principalmente ele adora dormir e comer. E nesse ponto eu até me identifico bastante com ele. As histórias em si, elas vão para muitos lugares. Todo tipo de acontecimento que você possa imaginar vai acontecer aqui em Gon. E eu não tô exagerando, porque as histórias vão desde cogumelos venenosos até a vida marinha. Em muitas histórias a gente vai ver ele como total independência, sendo o rei da cadeia alimentar, porque ninguém vai dar conta sobre ele. E em algumas partes a gente vê ele como um filhote, sendo criado por outros animais e esses animais acolhendo muito bem ele. E em outras histórias, é ele que se torna o pai dessas criaturas que estão desoladas, que estão perdidas. Isso é uma parte bem fofinha, só que as crianças saem um pouquinho traumatizadas, diga-se de passagem. Não foram todas as histórias que me agradaram de fato. Existem muito mais histórias que não me agradaram do que aquelas que me agradaram. Mas eu posso destacar algumas que é... A que eu mais gostei foi a do elefante. Eu acho que todo mundo ficaria emocionado lendo essa história. Eu achei, nossa, é a melhor de longe de toda a coletânea. Gostei também do capítulo 12, Gon luta por seus irmãos, que eu acho que é o capítulo mais brutal. Eu acho que mostra mais como é a vida selvagem de fato. Alguns morrem, outros não. E, nossa, foi passado de uma forma bem realista, apesar do Gon estar aí. E apesar do volume 3 ter sido o que eu menos gostei, o 1 era mais fraquinho, mas o 3 é o que eu menos gostei. O capítulo 17, Gon e o Ninho na sua cabeça, eu acho que foi o mais genial, que me fez realmente dizer, ó, esse mangá realmente é de comédia, porque eu ri no final, muito legal. E apesar do autor ter ganho já alguns prêmios em cima dessa obra, ela é bem popular, inclusive, mas aqui no Brasil eu acredito que ela seja popular através de outra coisa. O jogo mobile Gon, jogo de 3 combinações, é um estilo Candy Crush, que você tem que combinar 3 frutinhas, 3 coisinhas iguais para quebrar e aí ganhar pontos. Para você ter ideia de como esse jogo é popular, ele tem 500 mil downloads e uma nota de 4.7. Eu acho que nem Candy Crush tem uma nota dessa. E o jogo segue sendo muito bem atualizado, inclusive a última atualização foi em setembro e conta com 990 levels. Eu não vou julgar esse pessoal porque eu também gosto desses joguinhos para passar o tempo.
ficar na fila do banco, jogar, é muito divertido. Então, se ele tem uma boa avaliação, eu imagino que seja bom mesmo. Acho que a única coisa meio esquisita é essa modelagem 3D, porque como eu acabei acostumando muito ver ele em 2D e com um certo número de detalhes muito absurdos na obra, ele acaba ficando um pouco meio opaco, meio sem graça se você olhar no jogo. Mas eu acho que essa nem é muito a questão numa hora dessas. Sobre a edição em si, ela é muito bonita, muito maleável, não tenho muito o que reclamar, a não ser que a sinopse atrás de todos os volumes é a mesma, e aquele saiba mais que se propunha a ser algo que você deveria conhecer como curiosidade, também é sempre a mesma. Então, se eu li uma vez, eu não vou ler mais de duas. Uma coisa que eu amei e não me importaria em ver mais 5 páginas sobre isso é esses animais desenhados com perfeição e principalmente aqueles que estão coloridos. Ai, dá só uma olhada nisso. Meu Deus, é assim, de ficar babando minutos em cima deles. Eu amo esse tipo de coisa. Eu lembro que meus avós tinham coletâneas de animais e eu ficava dias olhando aqueles animais, achei muito lindo e me fez recordar um pouco da infância. Mesmo que eu não tenha gostado tanto da obra quanto eu gostaria, ou eu achei que eu ia gostar mais, eu não posso negar que o Masashi tem talento para transparecer o papel, as imagens dos animais como se fossem reais. Bom, o que eu posso falar sobre Gon? Gon, na verdade, essa é a segunda edição publicada no Brasil, né? A primeira já faz um tempo, eu nem me recordava disso, na verdade, e também nunca vi para vender alguém, pelo menos um preço aceitável, essa primeira edição. Essa aqui da New Pop foi completa em 4, né? E ela tem um preço bem salgado. Se você olhar, não exatamente o impresso dela, mas o conteúdo. Ela não é uma obra espetacular e também não tem uma história maravilhosa, porque ela é aquela comédia pastelão. Se você já me conhece há algum tempo, vai saber que eu não gosto de mangás de comédia. Eu não sou muito adepta nem a Spy Family, nem a Quem é Sakamoto, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar o que é a minha comédia. Eu rio com isso aqui. Isso aqui é uma comédia errada, pastelão. Eu não devia rir disso, mas eu rio muito mais do que qualquer outra coisa, e principalmente isso aqui. Isso aqui não é uma história de comédia pra mim. Isso aqui passou muito a ser como um psicopata age. Porque assim, o Gon, em grande parte da obra, eu tava com raiva. Que assim, a base da história é o dia a dia de uma floresta, de uma savana, de ambientes naturais dos animais. E o Gon tá lá como se ele fizesse parte, mas ele não faz. Ele tá lá sendo o topo da cadeia alimentar e atrapalhando todo o ciclo da vida que o Rei Leão me ensinou. O bom disso aqui é que se você gosta de animais, eles são muito bem desenhados, é muito lindo, são partes que você fica ali parando e vislumbrando, mas o Gon consegue tá lá e encher o saco, ser a coisa mais chata. Eu não sei se alguém ri disso. Classificação mais 14. Seria uma comédia pastelão para criança? Sim. A comédia sim. O problema é que tem partes brutais demais do nada. Essa parte eu gostei. Mas se eu tava pensando em dar essa história para minha sobrinha ler, não, né? Porque não tem balões. Não sei se você viu até agora, não tem balões. Para ela tentar frisar essa parte do. Porque ela tem muita dificuldade, não só em leitura, mas em interpretação. Então, uma história sem balões, sem leitura, às vezes ajuda a eu desistir no meio do caminho quando tinha aparições de cenas mais brutais. Então, ela não serve como comédia pra gente mais velha, mas ela serve na parte da brutalidade. Isso eu fiquei um pouco chocada porque eu não esperava nada disso. O bom é que em uma hora, tranquilo, uma hora assim, ó,
Eu passei páginas, tem horas que eu passava assim, nossa, que bonito. Tranquilo, em 1 hora você lê os 4, você lê os 4, tá? Que não é muito difícil, você não tem que pensar muito o que vai acontecer. Sabe obra de Jiro Taniguchi que você para e aprecia? É isso, essa obra é inteiramente isso, só que sem história. Vale a pena? Vale se você gosta muito de animais, assim, de você gostar de ver os animais bem desenhados, assim, o primeiro volume eu acho que é o mais fraco nesse sentido, mas o último todos os volumes têm páginas coloridas, mas o último tem mais páginas coloridas com os animais mais detalhados e aquilo é lindo demais. Vale o preço? Não, não vale. É muito, muito caro para pouca coisa. Isso aqui, daqui a umas semanas, eu não vou nem lembrar. Tipo, vou passar. Ah, sim, lembrei, já li, sabe? E que bom que eu esperei um tempo para ler uma coisa sem profundidade nenhuma. Essa obra é para isso. Eu estava meio para baixo, enfim, uma pessoa faleceu, eu estava meio realmente não queria pensar em nada, não queria ler histórias tristes, isso aqui não podia ser triste. E essa obra foi boa para eu ler nesse período. Mas em quantos períodos você tem assim na vida para você ler um negócio desse, para ter vontade de ler um negócio desse? Então, que bom que eu li ela num período certo. Senão eu teria cacetado esse negócio aqui em 5 línguas diferentes. Essa é a verdade. A edição é muito bonita, muito legal. Eu realmente adorei as páginas coloridas. Se isso aqui fosse todo colorido, seria lindo. Aí talvez valesse o preço. Lê online. Você acha que vai gostar? Lê online primeiro. Depois você decide que vai comprar. Não precisa procurar muito, porque ele não tem falas, então você vai achar tranquilo, pode estar em japonês, porque não faz diferença nenhuma. Eu acho que por ter trazido esses animais, a única informação é que o autor traz o nome dos bichos. Ele não traz aonde eles vivem, sabe? Nada de informação a mais. Essa obra foi só para ser engraçada e bonita. Foi isso que eu suguei dela. Inclusive, o que você pega se você conhecer, né? Mas eu acho que isso é meio que fácil de identificar. Os capítulos, melhor dizendo, que história não tem nenhuma. Eles se passam em vários lugares do planeta Terra, em Antártida, Austrália, florestas dos Estados Unidos, acho que era Estados Unidos. Isso que deixa um pouco confuso, sabe? Não é exato. Teve outros lugares, inclusive o Brasil. E eu fiquei triste que não tem essa certeza. Porque, por exemplo, o nome do capítulo é Grande Rio. Nós, como brasileiros, iríamos saber que é o São Francisco, o Rio Amazonas, pelo desenho. Mas muita gente iria passar batido. Por exemplo, apareceu canguru. Onde é que tem canguru? Na Austrália. Passou na savana. Savana é onde? Savana só pode ser na África, né? Quando tem leão, África. Aí chegou no Brasil, a gente que vai saber, porque a gente que sabe que tem o rio, tem jiboia não. Caralho da cobra, que esqueci o nome. São animais muito específicos de lá. Aí a gente sabe que é Brasil. Mas quem tá lendo talvez não pegue isso. Até como partes das florestas, eu achei que era a floresta dos Estados Unidos porque tem urso e é mais fácil ter lá. Mas se fosse em outro lugar eu não ia saber. Essa é a verdade. Outra coisa é que tem partes, eu acho que no terceiro volume, já me perdi. Eu li tudo de uma vez e aí eu não sei dizer onde é que tá em cada parte. Eu acho que é no terceiro volume. Que aí, se eu tivesse um copinho de pinga, eu tinha tomado. Porque o autor meteu o foda-se.
Ele disse, eu vou botar aqui aranha gigante, foda-se, maior que um suricate. É isso mesmo, é isso. Aranhas e formigas gigantes. Porque sim, porque é engraçado, sabe? Se ele se mantesse na parte séria do negócio, se quisesse passar alguma informação, melhor dizendo, porque no início a gente vê que a parte fantasiosa é para ser engraçada, mas quando extrapola demais, eu não consigo levar isso muito a sério. Eu preciso de alguma coisa para me tirar da realidade que não dá para engolir. Então eu acho que foi um pouco mal feito nessa parte. Eu achei bem assim. E não é que eu esperasse mais de um tipo de obra dessa, mas eu não achei que ia extrapolar tanto, sabe? Eu achei que ia brincar com isso do dinossauro que não está na sua época, conviver com outros bichos da nossa era atual. Mas eu não achei que ia inventar bichos do nada, sabe? Então eu acho que se perdeu completamente. E eu fico triste por isso. Que realmente tinha um potencial muito legal de trazer informações, de fazer a gente aprender. Eu não sei se ele não queria colocar falas, quem sabe ele tava com preguicite, pode ser? Não julgo também daí. Eu achei que a proposta foi um pouco diferente e esperava algo diferente, essa é a verdade. Então, não é uma obra que me agradou 100%. Eu não vendo as obras que eu não gosto, então ela vai ficar na minha coleção. Como eu falei, eu sempre mantenho a sinceridade de dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. E assim, se você tem a curiosidade de saber do que se trata, é um mangá que você pode procurar em qualquer idioma, porque ele não tem falas, então não é desculpa para você não procurar e não saber se você vai gostar ou não. Não indicaria então nem para criança, né, até mais 14, porque realmente eu comprei essa obra pensando em fazer a minha sobrinha pelo menos ler ou dar uma olhada para ela achar divertido, mas não vai ser o caso. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você já leu ou se você acabou quebrando a cara que nem eu. E é isso. Até a próxima. Fui!